Como é que você escuta música, hein? Você abre o Top 50 Hits e se delicia com lançamentos algoritmicamente otimizados? Você governa-se por vibes através de playlists organizadas por atmosfera, por conceito, por momento específico para te fazer companhia, hein? Talvez você seja um curador de playlists, um curador de vibes, hein? Mas será que você ainda se dá o trabalho de ouvir um álbum, um disco, de cabo a rabo, do começo ao fim? Eu tava pensando nisso esses dias e resolvi gravar um vídeo sobre, principalmente porque eu quero voltar a incluir música na rotação de assuntos aqui do canal. Então resolvi fazer esse vídeo aqui seguindo o padrão do canal, né, que é misturar relatos pessoais com recomendações, com reflexões mirabolantes e trazer uma listinha aqui de discos para te indicar, caso você esteja querendo aí ouvir mais discos, ouvir menos playlists, ouvir coisas diferentes, etc e tal. Mas óbvio que é um grande risco que eu corro aqui, né? Tô sempre correndo risco. E hoje qual que é o risco que eu corro? Meu Deus, será que as recomendações que eu vou trazer aqui são legais o suficiente? Será que são descoladas o suficiente? Essa é uma grande preocupação da minha vida. Eu tenho muito medo de gente cool, de gente descolada. Sempre me sinto julgado por essas pessoas. Carol, tu tá pisando no teclado, gato no teclado, gato no teclado. Vai digitar no roteiro do pai aqui, ó. E é até por isso que eu tô de óculos de sol dentro de casa, né? Pra ver se eu fico um pouco mais descolado também. E as minhas recomendações colam um pouco mais. Eu me lembro de ter essa conversa com meu grande amigo Rafael Rigoni, enquanto nós estávamos numa road trip. O sol estava tentando se desvencilhar, escapar das garras das nuvens, enquanto nós cruzávamos as estradas paranaenses dentro de um imponente Honda Civic em direção à abafadíssima cidade de Paranaguá. E nesse momento, a nossa trilha sonora era uma mistura das músicas que ele tinha curtido no Spotify com qualquer coisa que desse na telha e eu fosse encaixando de próximo ali, como copiloto e DJ. Lembro especificamente de uma reflexão sobre o Fagner ser o Leonard Cohen brasileiro ou o Leonard Cohen ser o Fagner dos Estados Unidos, que a gente estava falando sobre cantores que são poéticos e filosóficos, mas ao mesmo tempo são uns grandes safados. E aí o Rafa me disse que uma das formas que ele particularmente consome música é através da playlist de músicas curtidas do Spotify, né? Quando alguém recomenda alguma coisa pra ele, ou ele acha em alguma outra playlist, ou ele acha no meio de um álbum, ele dá like naquela canção e depois ele só dá play nas músicas curtidas dele e vai ouvindo ali e achando tudo aquilo que ele tinha gostado por alguma razão. E eu acho que ouvir música por playlist é uma das grandes coisas do nosso tempo aí, né? Os nossos streamings, que basicamente são a forma primordial de ter acesso e de consumir música ultimamente, nos jogam muito pra playlists, né? E, inclusive, se você é um artista musical que tá nessas plataformas, o que você mais almeja é conseguir entrar nas playlists oficiais da plataforma, porque daí isso vai trazer mais ouvintes pro seu perfil, mais ouvintes para suas músicas e etc e tal. Então não que lançar um álbum seja uma arte perdida, mas acho que hoje em dia o mercado fonográfico é muito mais baseado em singles e conseguir encaixar os seus singles em playlists, conseguir estourar os seus singles e aparecer nas playlists de top hits, lançamentos e etc e tal. E como sempre, né, pessoal, eu não sou um anjo imaculado, inteligente, que só ouve discos, que não tem streaming, que só ouve um toca-discos e etc e tal, e que consome obras completas e blá blá blá, etc e tal. Pô, uma das principais formas que eu escuto música é ter sempre vários álbuns ali que eu salvo de recomendações ou de críticos que eu gosto. Nas rotações ali do meu streaming, eu uso Spotify mesmo. E daí, quando eu não tô afim de ouvir um álbum inteiro, de ter esse compromisso, eu vou lá na aba de playlists que o Spotify cria baseado no meu gosto e vou abrindo as playlists que ele criou e jogando músicas de próximo, criando a minha própria playlist automática ali. Eu também gosto de criar playlists, né? Eu tenho várias super deliciosas que me divirto muito em curar, em pensar no conceito e etc e tal. Mas o meu amigo Rafael, nessa road trip que estávamos fazendo para Paranaguá, ele me disse que eu fui uma das pessoas que estimulou ele a ouvir álbuns e pensar em álbuns como uma obra completa e fechada. E fiquei muito feliz, né, de ter ouvido isso, de ter estimulado isso nele. Inclusive eu indiquei vários álbuns pra ele
álbuns que eu vou indicar aqui pra vocês também. Então, os mesmos álbuns que eu indiquei pro meu amigo, eu vou indicar pra vocês. Já forçando uma amizade com você que tá aí do outro lado. Já tô me fazendo de amigo. Mas eu gosto muito de pensar dessa forma, que ouvir um disco inteiro é a mesma coisa que ler um livro, que assistir um filme, consumir uma obra completa. E nem todo álbum vai ter uma narrativa linear ali, vai ter uma historinha sendo contada. Às vezes aquelas músicas estão organizadas daquela forma apenas porque elas têm uma estética parecida, uma sonoridade parecida ou uma temática parecida e tudo isso cabe dentro de um conceito. Às vezes tem uma historinha, às vezes é só estética, às vezes o conceito do álbum é ser tipo uma playlist também. Mas eu argumentaria que ouvir álbuns completos é uma forma um pouquinho mais profunda de se conectar com os artistas que você gosta e de, se realmente você tá consumindo uma obra completa, quando você termina de consumir aquela obra, é muito mais estimulante pensar sobre um disco inteiro do que pensar só sobre uma música ou de pensar sobre músicas avulsas de um artista. É muito mais fácil você já ter desenvolvido uma conexão profunda com aquele álbum, você consegue desenvolver pensamentos mais complexos e robustos e elaborados sobre aquele álbum, e daí é mais fácil de relacionar isso com o resto da obra de um artista e relacionar depois esse artista com outros artistas e também desenvolver uma das habilidades mais legais que tem, que é uma coisa de intertextualidade, de você... Já falei disso aqui no canal, não falei? Mas eu tô assistindo um filme e esse filme me fez pensar num álbum, e esse álbum me fez pensar num livro, e esse livro me fez pensar em outro filme, e tudo isso são coisas que vão compondo a sua teia de interesses, porque você é uma pessoa interessada e pessoas interessadas são interessantes. E tudo isso te torna uma pessoa que pensa criticamente e se conecta profundamente e tem mais assunto pra conversar com os outros, porque conversar com os outros é uma das melhores coisas do mundo. Eu lembro que um dos álbuns que eu indiquei pro Rafael foi o Salva-Vidas de Hielo, do Jorge Drexler. E eu sei que o meu amigo Rafael é muito fã do Caetano Veloso, então eu já recomendei o Jorge Drexler pra ele, dizendo que o Jorge Drexler é o Caetano Veloso do Uruguai. Forte, né? Afirmação forte. Carolina, fica no colo, eu tenho medo de você pisar no computador aí e vai estragar. Não temos dinheiro pra comprar outro. Uma coisa muito legal sobre esse álbum é que ele é inteiro gravado só com voz e violão. Tipo, ele tem percussão também, mas não é uma pessoa tocando uma bateria. As percussões que tem nesse álbum são pessoas batucando num violão ou batendo palma. O único instrumento usado é o violão. Tem umas músicas também que eu acho que é uma guitarra, mas mesmo se for, tá dentro do conceito também, né? Não tem baixo, não tem outras coisas, é só violão mesmo, ou pode ser um violão com efeito, algo assim. Mas muito maneiro, né? E já remete àquela ideia clássica de que, limitações na verdade ajudam a arte, né? Você impor algumas limitações, ou você usar as limitações que você já tem e fazer o melhor que você consegue com essas coisas, usar ferramentas para contornar essas limitações, é muito maneiro. E daí você vai se impor a limitação de fazer um álbum inteiro usando só voz e violão, é maneiríssimo. E o Jorge Drexler tem muito recurso criativo para extrair de um violão todo tipo de sonoridade, todo tipo de poesia, e esse álbum é profundamente poético. Eu falei pra vocês que eu gosto de criar playlists, de ficar brincando com conceitos, etc e tal. Eu tenho uma playlist chamada Música Gospel, que não é uma playlist de músicas gospel porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas é uma playlist de músicas que me emocionam tão profundamente que me causam um sentimento religioso, tá ligado? E tem uma música desse álbum nessa playlist. Eu gosto muito de uma música específica, e especificamente porque ele fala: Todopoderosa sed de tiempo, viva em cada célula del pólen. Tá ligado? A toda poderosa sede do tempo viva em cada célula de pólen, caramba! Lindíssimo, lindíssimo. E também tem músicas que refletem sobre como todos nós somos imigrantes nesse mundo e que o negócio é continuar se mexendo, é continuar viajando, é continuar conhecendo, é continuar criando. Tem uma música em homenagem ao silêncio, tem uma música de implorar por afeto, implorar por amor, implorar por carinho, que vai ser um tema recorrente aqui em um dos outros álbuns também. Eu amo tanto esse álbum que ele me deixa com vontade de aprender a falar espanhol. Eu fiz um pouquinho de aula de espanhol, eu tinha que voltar a fazer. Numa época que eu tava ouvindo muito esse álbum, eu viajei pro Uruguai com meu melhor amigo, Evaldo. A gente passou uma semana em Montevidéu, foi uma viagem super baixo custo. A gente foi de ônibus pra economizar, a gente ficou num hostel, a gente juntou dinheiro pra fazer só uma super refeição. Caralho, foi muito maneiro. Comemos uma churrascada lá no Mercado Municipal de Montevidéu.
E as outras refeições, pra economizar, a gente comprava coisa no mercado pra cozinhar no hostel. E no máximo comia coisas típicas em barzinhos da região, assim. E, meu Deus, a gente tava muito latino-americano nessa época, tá ligado? Ouvindo muito Belchior, ou a gente tava ouvindo muito Jorge Drexler, o Evaldo que me apresentou esse cantor e esse álbum que eu amo tanto. E o Jorge Drexler é do Uruguai, né? Então ouvir essas músicas no Uruguai foi muito especial, foi muito gostoso. Eu lembro que o Evaldo tava lendo algum livro do Eduardo Galeano enquanto a gente tava na viagem também. E meu Deus, né? Falei que eu fico com vontade de aprender a falar espanhol ouvindo esse álbum. Teve um momento da viagem que eu e o Evaldo a gente foi no McDonald's pra ver como era o McDonald's do Uruguai. E a atendente tava falando comigo e eu não entendia nada do que ela tava falando. Eu não conseguia me comunicar em espanhol. O Evaldo tem um espanhol bem melhor que o meu, né? Mas eu não conseguia entender nada. E uma hora a atendente desistiu de me atender em espanhol e começou a falar comigo em inglês. E aí eu pedi um McDonald's em inglês no Uruguai. E eu me senti, tipo, o maior idiota do planeta Terra. Essa também é uma dimensão desse álbum. É uma dimensão nostálgica, assim. Eu lembro dessa viagem tão maneira que, porra, acho que foi a melhor viagem da minha vida, que eu fiz com um amigo tão querido e foi tão gostoso. Então eu também tenho várias memórias douradas pra associar a esse álbum, que já é, por si só, absolutamente poético e maravilhoso e especial. Outro que eu indiquei pro Rafael também, e indico pra vocês, né, porque esse é o tema do vídeo, foi o New Skin for the Old Ceremony, do Leonard Cohen. Eu falei desse álbum já no vídeo que eu postei aqui sobre The Drama. Eu amo tanto o New Skin for the Old Ceremony que eu quero muito tatuar no peito esses dois anjinhos da capa. Eu acho que eu vou fazer isso em algum momento. Tenho que mandar mensagem pro meu tatuador, ver se ele topa esse projeto. Acho tão chique falar o meu tatuador. Eu também acho muito chique que esse meu amigo Rafael, ele é doutor em literatura, né? O cabra é foda. E daí toda vez que eu tô com ele, a gente sempre fica brincando de analisar as coisas, de analisar a linguística, a linguagem, a gramática, a poesia dos bagulhos. E eu sempre fico muito orgulhoso, né, quando ele gosta das minhas análises. Acho muito chique, né? Me sinto eu um linguista amador. E eu lembro que uma vez a gente tava falando de um texto do Antônio Cândido, tô lembrando de cabeça aqui, mas se eu não me engano, o Antônio Cândido tava analisando um grande poema e falando que esse grande poema, na verdade, era sobre masturbação. E aí o que eu concluo com isso, né? Que a coisa mais inteligente que você pode fazer é enxergar sexo em tudo. Por isso que o Sigmund Freud é um cabra tão idolatrado. Aí eu volto pra esse disco maravilhoso, que é o New Skin for the Old Ceremony, que tem uma canção maravilhosa chamada Take This Longing, onde um eu lírico que parece um fudido, meio descrente no amor, ele está implorando por afeto, implorando por carinho pra uma outra pessoa que também parece meio fudida e desiludida. É um encontro de corações partidos e parece que um só tá querendo buscar algum tipo de asilo, algum tipo de reconforto ali no outro. Eu tenho certeza que tem versos nessa música que são sobre teu pinto pequeno. Porque ele fala, Your body like a searchlight, my poverty revealed. Meu Deus, minha pobreza revelada. Que pobreza? Tá falando do pinto dele, que não é tão grande assim. E tá tudo bem, Leonard Cohen, não é pra catar manga, tá tudo certo. Enfim, amo muito essa música, eu acho que ela é a que melhor encapsula uma das minhas coisas favoritas desse álbum, que era aquilo que eu tava descrevendo na nossa comparação da road trip entre o Leonard Cohen e o Fagner, que é essa coisa de ser um safado apaixonado, de ter vontade de você ser o cachorrinho da outra pessoa, de você ser poético e filosófico do jeito mais vagabundo possível. Esse álbum, ele é muito isso. Ele tem muito essa energia. Gosto muito da música Chelsea Hotel também, que é uma música sobre um caso que o Leonard Cohen teve com a Janis Joplin. E tem um cover da Lana Del Rey muito bom dessa música também. Eu adoro a faixa Is This What You Wanted? Tipo, é isso que você queria? E no refrão ele fica falando, é isso que você queria? Morar numa casa que é assombrada pelo fantasma de nós dois? Olha que coisa de safado poético, que coisa de vagabundo nato, eu amo muito essa porra. E eu gosto muito de Last Shadow Puppets também, que é a banda secundária do Alex Turner, vocalista do Arctic Monkeys. E eles têm um cover dessa música, e eu amo muito esse cover também. Tem uma faixa desse álbum na minha playlist gospel também, e é uma faixa do álbum que, né, é uma música meio religiosa também, que o nome é Lover, 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 e eu acho muito divertido que o Lover, o amante que ele se refere nessa música é Deus. Ele tá chamando o Deus de amante, sabe? Tipo, e pedindo pra Deus voltar pra vida dele, falando, meu Deus, por que eu nasci com essa cara feia? Por que eu nasci com esse espírito covarde? Por favor, renova a minha vida, Senhor. Amante, 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 volte para mim.
Tive que botar na minha playlist gospel, grande canção. O Cabra também insere alguns comentários sociais ali em faixas como There is a War, em faixas como A Singer Must Die. Então um pouquinho de comentário social, um pouquinho de súplica religiosa, mas acima de tudo, uma súplica amorosa. Acima de tudo, um álbum que captura o sentimento de sede por buceta, por amor. Sede de amar. Aí a próxima coisa que eu quero indicar não é um álbum, são 3, mas eu indico a trilogia Saturation, do Brockhampton, e os nomes são assim mesmo, é tipo Saturation 1, 2 e 3. Recentemente teve aquele negócio do Spotify que você podia ver qual que é o seu artista mais ouvido de todos os tempos, e o meu artista mais ouvido de todos os tempos era Brockhampton. Para quem não conhece, Brockhampton era, né, infelizmente eles não existem mais, estão separados agora. Mas eles se definiam como uma boy band de hip hop, mas eles também são meio que um conjunto de criativos ali, de designers, beatmakers e rappers que, simplesmente se juntaram porque o Kevin Abstract, um rapper / cantor pop lá do cu do Texas, era muito fã de Kanye West, participava de um fórum de fãs de Kanye West, e daí ele com um outro amigo fizeram um post lá dizendo, eu quero formar uma banda, e quem que vai participar? E daí com as pessoas que responderam aquele formulário, ele formou o Brockhampton, eles se mudaram pra Califórnia pra todo mundo morar na mesma casa e ficar criando arte junto, na esperança de que isso desse certo, e meio que deu certo pra caralho, eles estouraram e as coisas viraram, e esse álbum, o Saturation, esses álbuns, né, o 1, o 2 e o 3, são meio que o ápice da carreira deles ali, o momento em que eles realmente botaram o pé na porta e estouraram pro mundo fazendo uma coisa grandiosa. Eu vi um meme esses tempos também que era tipo, você tinha que ser um bissexual em 2019 para entender o que foi Brockhampton. E me senti muito representado por esse meme. Essa trilogia, ela captura maravilhosamente pra mim, assim, um sentimento de criatividade pura, assim, de criatividade irrestrita. Uma pessoa que tá, caralho, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso criar alguma coisa. Só que são várias pessoas assim, e daí todas elas tinham muita coisa pra... Ai, desculpa, filha, bati na tua cara. Tinham muita coisa pra dizer, muita coisa pra criar, e foram criando coisas juntas, e ficou maravilhoso. É uma trilogia que brinca muito com contrastes. E o nome é saturação, né? Eu penso numa imagem hiper saturada, eu penso neles olhando pro mercado musical, olhando pro mercado de rap, falando que aquilo ali tava saturado com as mesmas coisas e precisava de alguém fazendo alguma coisa diferente, e eles chegaram pra fazer essa coisa diferente, e esses contrastes maneiros que tem no álbum, em contrastar, tipo, beats instrumentais super violentos e agressivos, com letras super violentas e agressivas, que de repente estão sendo interpoladas por melodias super doces e lindas, e todos os discos terminam da mesma forma, com uma faixa que é só o membro emo deles tocando guitarra e cantando sobre amor. Contrastar momentos em que eles estão assumindo essa persona de rapper, que é uma coisa super machão, super descolado, super se exibir, super flexing, tá ligado? Mas daí contrastar isso com outros momentos onde todos eles estão super vulneráveis e abrindo o coração como se fosse um motor. Contrastar um dos caras que ele era traficante, ele era meio gangsta, e daí ele tem letras sobre vender drogas e armas e etc e tal, e de repente são faixas do melhor amigo dele, que é gay, o Kevin Abstract, falando sobre querer ser aceito, sobre ter o seu coração partido, sobre querer chupar um pinto bem gostoso. Enfim, inacreditável de maneiro. Se você nunca ouviu essa trilogia e você gosta de rap, eu tenho inveja de você. Imagina, ouvir a trilogia Saturation pela primeira vez? Caralho, que delícia, velho. Pra continuar no rap, mas trazer uma coisinha nacional, eu lembro que eu também indiquei pro Rafa o álbum Regina, do Nil. Eu também colocaria ele nessa caixinha da criatividade restrita, mas, cara, o Nil, ele, não sei, me parece ainda mais, sabe? Me parece muito uma criança que ganhou uma caixa de lápis de cor com 128 cores e ele precisa sair correndo e começar a desenhar, tá ligado? É tipo, meu Deus, eu preciso fazer isso agora, eu preciso criar alguma coisa. Tem muito essa energia de criatividade pura, genuína, irrestrita, imparável, inexorável. Tem uma música que ele simplesmente pega um instrumental de Ashes to Ashes, do David Bowie, e começa a rimar em cima sobre ciúme, relacionamento e desejo e fantasias.
Tem música com um sample de Dragon Ball, e daí, nessa música, ele simplesmente vira o Majin Buu em algum momento e começa a gritar: meu Deus, quem falou que não pode falar de comida no rap? Não fode, eu tô com fome. E daí começa a rimar sobre batata frita com cheddar. Tem beats meio videogame antigo, nostalgia analógica, saudade indizível. Eu amo como ele faz rimas não óbvias. Tá ligado? Às vezes ele até força um negócio que não rima direito, mas pura e simplesmente porque é criatividade pura, é criatividade genuína e restrita. Tem frases hilárias nesse álbum, tem frases profundas, tem frases memoráveis. Na minha cabeça, esse é o primeiro álbum da história da humanidade a usar áudio de WhatsApp como interlúdio. Pode me dizer que tem outros, mas na minha cabeça esse aqui é o pioneiro. Pelo menos no Brasil é o pioneiro. Tem um áudio que é uma mulher falando que não gosta de coxinha porque bagulho frito faz mal pro estômago dela e ela prefere salgado assado. Um verso que mora na minha cabeça sem pagar aluguel é: tudo é uma questão de jogabilidade. Vários momentos na minha vida eu me pego pensando isso. Eu até falo isso em voz alta. Eu falo, mano, é tudo uma questão de jogabilidade. Eu amo quando ele fala: a Duda ainda é pequena, o mundo ainda é gigante. Tipo, olha que poesia, olha que coisa linda, olha que forma bonita de olhar pro mundo. Tem uma faixa sobre pegar mulher em que ele... Porque assim, ele é um grande abobado, e eu digo isso da melhor forma possível. Um abobado no sentido de, não se restringir, tá ligado? Fazer coisas hilárias, fazer coisas engraçadas, e quando precisa falar sério e ser profundo, ele consegue muito bem também. Mas tem uma hora que ele está abobadamente declamando vários nomes de carro, e falando tipo, no HB20 cabe 8 e ela quer entrar também, no Corsinha cabe 8 e ela quer entrar também, numa música que é sobre pegar mulher, e o nome é Nego Drama Parte 2. Só que aí o mesmo álbum que tem isso termina com um áudio muito fofinho da sobrinha dele dizendo: tio, tô com saudade. Esse disco é simples e complexo da maneira que as melhores obras da história da humanidade são. Eu amo muito, e eu amo como, mesmo depois de ouvir 1 milhão de vezes, ele ainda é perfeitamente capaz de me divertir, de me surpreender e de me emocionar profundamente. E aí um que eu sou humanamente incapaz de parar de ouvir, eu não consigo parar de ouvir, é o Imaginal Disc, da Madalina Bay. Eu achava que Madalina Bay era o nome da cantora, mas na verdade é o nome da dupla, né, do duo. E ela é a Mika e ele é o Matt. Uma maneira simples de definir esse álbum seria dizer que ele é música pop da melhor qualidade. Apesar de que esses dias eu vi um vídeo incrível do Felipe Vassão, é esse o nome do cara? Sou muito fã desse cara, é um produtor musical maneiríssimo, brasileiro, que tá sempre fazendo uns vídeos com umas reflexões super interessantes, e ele tava falando que música pop não existe enquanto gênero, porque o que é pop? Não tem nenhum traço musical que defina perfeitamente, tipo, sei lá, nos anos 60 Beatles era pop, agora Taylor Swift é pop. Qual que é a semelhança entre essas duas coisas? E daí ele fala que pop não é um gênero, mas é uma fórmula de ser ao mesmo tempo massivo e específico, simples e complexo, tem que apelar para o máximo de pessoas possível, sem ser genérico, e se você encontra esse equilíbrio perfeito, isso é música pop da melhor qualidade. E talvez Imaginal Disc seja isso, música pop da melhor qualidade, mas eu acho que não é tão massivo, é mais específico. Então talvez não seja tão pop, talvez ele seja mais disco, talvez ele seja mais indie, um eletrônicozinho experimental, com baladas bem cantadas e instrumentais bem ousados e caprichados, e meio nostálgicos, e meio doces, e extremamente dançantes, com melodias lindíssimas e letras esquisitas e profundas e poéticas. Penso muito nos versos da faixa Watching TV, onde ela fala: If you wanna be clean, you gotta scrub until the blood comes out. E ela fala pra você tirar, desvestir a sua pele, pendurar ela no varal, tá ligado? Uma coisa meio terror corporal. Uma coisa bem arte contemporânea, né? Porque a arte contemporânea é sempre sobre o corpo, os desafios do corpo, os limites do corpo, o corpo, etc e tal. Eu sou absolutamente apaixonado também pela canção Vampire in the Corner, porque é uma música de amor, é uma música de desejo, e ela é super doce, super açucarada, ela é super súplica. Essa música me dá vontade de tomar um banho de mel e sair na rua na esperança de que uma formiga ou que um vampiro morda o meu pescoço. Eu acho que 2 palavras que definem muito bem esse álbum é açucarado e dançante, mas sem deixar passar qualquer oportunidade também de ser esquisito e estranho e especial.
É super imagético, é super cinematográfico. Esse disco já me acompanhou em muitas situações. Eu já chorei muitas e muitas lágrimas de crocodilo ouvindo Cry For Me. Eu já movimentei muitas toneladas na academia ouvindo Image. Já estourei Death and Romance no som do carro, com a janela aberta, com o vento batendo na minha cara. Já caminhei em direção ao pôr do sol ouvindo The Ballad of Matt and Mika, com a sensação de que tudo vai dar certo da forma mais linda possível. Esse álbum é maravilhoso, eu tenho que parar pra ouvir os outros álbuns deles. Eu só ouvi os singles que eles lançaram esse ano passado também. E fiquei muito triste que eles vieram pro Brasil e eu não pude assistir, mas tudo bem, é a vida. Espero que daqui a 20 anos eu tenha outra oportunidade. Acho que é isso aí por hoje, pessoal. Me digam aí, vamos continuar essa conversa nos comentários, eu respondo todo mundo. Me diga quais álbuns você já conhecia, será que você já conhecia todos? E as minhas indicações são básicas? Ai, meu Deus. Mas diga aí quais você ficou com vontade de ouvir, se você achou maneiro, se você já tem uma opinião formada sobre alguns deles. Se você parar pra ouvir, depois volta aqui e me diz o que você achou. Vamos conversar, deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso, né? Vamos voltar a falar de música aqui, né? Não tem assunto suficiente nesse canal. Eu tava pensando, pra não me restringir, né? Em fazer um vídeo sobre emagrecer também, porque eu emagreci muito ano passado e o mundo é muito esquisito e as pessoas falam sobre emagrecer de uma forma muito bizarra. E eu acho que dava um vídeo legal sobre isso. Mas aí é mais uma conversa pessoal, né? Mas se bem que eu transformo toda a pauta numa pauta pessoal nesse canal, né? Porque eu sou muito egocêntrico, eu só sei falar de mim mesmo. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado e tchau, tchau.